Se você chegou até aqui é porque você tem interesse na nossa ferramenta de precificação e eu vou te explicar agora como que você faz para utilizar. Vamos lá para a tela do meu computador. Eu separei aqui para vocês entenderem como que as informações que você precisa para você utilizar essa ferramenta. Eu dividi em duas partes aqui. Você tem que entender o que é custo fixo e o que é custo variável. Custo fixo é tudo aquilo que você tem que pagar mesmo quando você não tem cliente. Ou seja, um aluguel, se você atende um cliente ou 20 clientes, o valor do aluguel é o mesmo. A internet, água, força. Água e força a gente chama de custo híbrido. Ela pode variar, mas como que você vai fazer para pegar essas informações? Você vai pegar a média. Então, você vai pegar os últimos 12 meses, pega um ano inteiro, o ano passado inteiro, soma tudo que você pagou de água, divide por 12, você vai ter a média. E a energia, a mesma coisa. E você também tem que saber os seus custos variáveis. O que são um custo variável? É aquilo que eu só utilizo se eu tenho cliente, ou seja, os produtos que eu utilizo para fazer cada procedimento. Se você já tem essas informações em mãos, a gente vai agora para a nossa calculadora de precificação. Vamos lá. Na calculadora, agora a gente vai preencher, vai pegar essas informações que você tem aí e vamos preencher. Vamos começar aqui, ó. O meu aluguel, vamos imaginar que o meu aluguel seja R$ 2.000. Eu vou adicionar aqui agora a minha internet. A minha internet, eu pago R$ 300. Agora vamos imaginar a minha água. Eu fiz aquela média, peguei os 12 meses, o ano passado inteiro, os 12 meses, somei tudo que eu paguei de água, dividi por 12, deu a média. Vamos imaginar que deu R$ 250. E a minha energia, eu fiz o mesmo procedimento. Deu mais R$ 200. Aqui tem uma informação muito importante, que são as horas trabalhadas. Se você trabalha 8 horas por dia, você trabalha em média 160 horas no mês. Se você trabalha de terça a sábado, ou seja, 8 horas por dia, somado no mês você trabalha 160 horas. Eu recomendo você colocar as 8 horas por dia a 160 horas. Por quê? Se você tem um funcionário, se você tem alguém que você contrata e paga um salário, por lei essa pessoa trabalha 8 horas por dia. Então a gente se baseia por isso. Ah, mas eu trabalho sozinho e trabalho 10 horas por dia. Posso colocar mais do que 160 horas aí? Pode, mas quanto mais horas você coloca, mais esse custo vai diluir. Quem paga é o seu cliente. Se para você tiver tudo bem, quer dizer que você vai ter que ter mais clientes para pagar essas contas. Tá? Então, um exemplo aqui, 160 horas por mês, eu vou cobrar do meu cliente, no meu custo fixo, R$ 17,19. Ah, e se eu colocar mais horas? Se eu coloco 200 horas, eu cobro do meu cliente R$ 13,75. Ou seja, o meu cliente paga menos, mas eu tenho o mesmo custo. Então, eu tenho que atender mais clientes. Por isso, eu recomendo você deixar 160 horas. Tá? Fizemos o custo fixo. Vamos para a parte de número 2, os custos variáveis. Nesse procedimento aqui que eu estou precificando, vamos imaginar que eu estou precificando um processo de mechas, de descoloração de cabelo. Por quê? Porque é um procedimento que utiliza mais produto e demanda mais tempo. Só para a gente ter uma base, tá? Então vamos lá. Eu vou utilizar um descolorante. Nesse descolorante eu paguei R$ 150 e ele vem em 500 gramas. E eu utilizei 50. Eu vou utilizar também vamos imaginar que eu vou usar um OX. O meu OX eu paguei R$ 50, vem 900 ml e eu utilizei 100 ml. Vou utilizar também uma coloração. Essa coloração eu paguei nela R$ 35.
ela vem 60 gramas e eu utilizei 60 gramas. Tá? No meu procedimento aqui eu só vou utilizar isso, não vou utilizar mais nada. Então ele já me deu o custo aqui total do meu custo variável, quanto eu vou cobrar. Aqui as comissões. Vamos supor que eu vou pagar uma comissão de 30% nesse procedimento. A taxa de cartão, 7,7, é 5,7, e a margem de lucro, eu vou colocar um lucro de 20%. Aqui é um procedimento de mechas, eu estou dando nome para ele, que é a parte final da calculadora. Quanto tempo eu demoro para fazer esse procedimento? Vamos supor que eu demoro 5 horas. Agora eu venho aqui em calcular preço, ou seja, para mim fazer esse procedimento com essa estrutura que eu tenho, com esses meus custos fixos, com essa estrutura de custo variável, esses produtos que eu utilizo, essa comissão, essa taxa de cartão e essa margem de lucro, eu deveria cobrar R$ 319,40. E agora eu venho em salvar procedimento e eu já fiz a minha precificação de mechas. Agora eu vou precificar outro serviço. Os meus custos fixos são os mesmos, ele não muda. O meu custo variável muda. Vamos imaginar que agora eu estou precificando um corte. No corte eu não vou usar pó descolorante, eu não vou usar OX e eu não vou usar coloração. Eu vou usar, depois que eu fazer o corte, uma hidratação. Nessa hidratação eu pago R$ 150. Ela vem 1 kg, que são 1.000 gramas, e eu utilizo 30 gramas. Eu vou utilizar também o corte, ele demanda um pouco mais de habilidade. Então, a minha comissão tem que ser maior. Vamos imaginar que eu vou ter uma comissão de 50%. E eu não vou demorar 5 horas. Num corte, vamos imaginar que eu demoro 1 hora só. Corte, estou precificando um corte. Quando eu ponho calcular preço, ele já me deu aqui, eu deveria cobrar no mínimo R$ 89,25. Se eu utilizar essa estrutura aqui que eu estou colocando aqui. Esses custos fixos aqui, utilizar só a hidratação de produto, a mão de obra, pagando 50% de comissão, 1 hora, aqui eu vou salvar o procedimento. E percebam que ele já vai me listando aqui. A mechas foi o primeiro que a gente fez e agora o corte. Quando eu coloco o exportar, ele já vai me dando aqui, ó, mechas, valor, corte e valor. Então eu já tenho a minha tabela de precificação. Se você gostou dessa ferramenta, eu espero que ela seja de muito boa utilidade para você. Utilize para você confirmar se o que você cobra está dentro, está legal, se não está, se você tem que fazer reajuste. Se você estiver cobrando mais do que a calculadora mostrou, continua, quer dizer que as pessoas valorizam o seu trabalho. Só que se você estiver cobrando menos, tem duas saídas. Ou você diminui os seus custos, tanto o custo fixo como o custo variável, diminui comissões, o que eu não recomendo que você faça, ou você começa a aumentar o preço para caber, para encaixar dentro da sua estrutura. Espero que isso te ajude. Um forte abraço e até a próxima.